É possível esconder o tormento emocional tão habilmente que nem mesmo os parentes mais próximos percebem os sinais de alerta até que o inevitável aconteça? Esta história começa em agosto de 2020 na Itália. Viviana Parisi vivia com seu pequeno Gioele e seu marido Daniele Mandella na tranquila cidade de Venetico, que tinha cerca de 4.000 habitantes. Viviana trabalhava como DJ em uma boate. Nascida em Turim, ela se mudou para Venetico para viver com Daniele, que também era DJ. Juntos, eles produziam música eletrônica. Na cena musical local e na vida noturna da região, o casal era considerado bastante bem-sucedido e conhecido. O casal mantinha ativamente as redes sociais para promover sua arte. Viviana frequentemente compartilhava fotos e vídeos, especialmente muitas gravações com Gioele. Ela não escondia o rosto da criança, o que muitos consideravam arriscado para pessoas públicas. Alguns tentaram alertar Viviana sobre os perigos dessa exposição. A manhã de 3 de agosto de 2020 começou normalmente para o casal Daniele e Viviana. O dia prometia ser movimentado. O casal deveria trabalhar no estúdio de gravação. No entanto, Viviana tinha planos adicionais. Primeiro queria visitar uma agência de publicidade e depois comprar sapatos novos para seu filho. Por isso, decidiu levá-lo para cuidar dele durante o dia. Naquele dia, Viviana esqueceu seu celular em casa. Depois de preparar a comida e arrumar tudo, eles saíram com a criança por volta das 10 horas da manhã. Seu caminho passou pelo pedágio de Melazzi, de onde continuaram pela autoestrada em direção a Palermo. Mais tarde, seu veículo foi captado por câmeras de vigilância no túnel Turdi, na autoestrada Messina-Palermo. Foi exatamente ali que aconteceu um incidente irritante. O carro de Viviana teve um pneu furado, fazendo com que ela raspasse levemente em um carro de serviço com trabalhadores rodoviários. Felizmente, o acidente foi leve porque a velocidade estava baixa. Depois de sair do túnel, ela parou imediatamente no próximo estacionamento que ficava a apenas algumas dezenas de metros. Várias testemunhas notaram Viviana saindo de seu Opel Corsa. Os transeuntes ficaram preocupados quando viram os danos no carro e tentaram alcançá-la para garantir que ela estava bem, mas sem sucesso. Presumindo que ninguém havia se machucado seriamente no incidente, as testemunhas se dispersaram. As autoridades foram chamadas ao local. Os policiais que chegaram examinaram o veículo e não encontraram sinais preocupantes que indicassem que algo tinha acontecido com o motorista ou o passageiro. Dentro, encontraram dinheiro, uma bolsa e 2 atestados médicos no painel. No entanto, nem Viviana nem Jewel foram encontrados nas proximidades. Passou-se um tempo considerável, mas ela não retornou. Neste momento, seu marido estava no estúdio esperando o retorno de sua esposa e filho pequeno. Ele continuava discando seu número, mas sem sucesso. Quando a protagonista da história não apareceu até a noite, toda a família começou a se preocupar com o ocorrido. O marido procurou as autoridades policiais, onde soube do incidente de trânsito e que seus familiares estavam desaparecidos. As autoridades iniciaram a busca por Viviana e Jueli, já que ela estava envolvida em pelo menos um acidente que requeria investigação. Diante da longa ausência de notícias, o marido ficou cada vez mais preocupado, e os parentes tentaram sem sucesso encontrar qualquer informação. No terceiro dia de busca, Daniel escreveu uma mensagem comovente nas redes sociais. Voltem para casa, estamos esperando por vocês. Por 5 dias, até 8 de agosto, não houve informações sobre Viviana e seu filho. Ela foi incluída na lista de pessoas desaparecidas e os voluntários continuaram sua busca. Grupos foram organizados para procurar na área ao redor do carro abandonado de Viviana. Em 8 de agosto, cães farejadores especialmente treinados foram utilizados, o que levou a um resultado. Por volta das 3 da tarde, eles conduziram as equipes de busca até o local onde Viviana estava, aproximadamente 1 quilômetro do carro abandonado.
Ela foi encontrada em arbustos densos ao pé de um mirante. Até aquele momento, drones estavam sendo usados, mas o local estava bem escondido pela vegetação. O marido de Viviana recebeu a triste notícia, que o abalou profundamente. No entanto, até agora, nenhum vestígio de Joelle foi encontrado. Todos estavam preocupados com o destino do menino. Os investigadores seguiram várias teorias, incluindo a possibilidade de que ele tivesse sido levado e estivesse em outro lugar. Os especialistas realizaram uma investigação minuciosa da descoberta no laboratório. Os peritos descobriram traços de exposição ambiental. Na opinião dos especialistas, tais características só poderiam ter se desenvolvido após o momento fatal. Em Viviana foram encontradas lesões típicas de uma queda de altura considerável. Ela foi encontrada ao pé de uma saliência rochosa que se erguia a mais de 5 metros de altura. A polícia investigou a teoria da queda. Para entender melhor as circunstâncias do incidente, os investigadores começaram a investigar a vida privada de Viviana. Durante a investigação, seu marido Daniel ficou sob suspeita. No entanto, todos os conhecidos e parentes da mulher de Turim falaram apenas positivamente sobre ele. Recentemente, Viana vivia em Veneza, onde tinha poucos relacionamentos próximos além de seu marido e filho. É digno de nota que tudo isso aconteceu durante as rigorosas restrições da pandemia. Isso deu às autoridades policiais motivo para acreditar que Viviana poderia estar em estado depressivo. Durante este período, muitas pessoas tiveram dificuldade em lidar com as mudanças repentinas na vida, o que às vezes levava a consequências trágicas. Considerando a área de atuação de Viviana e seu marido, estabelecimentos de entretenimento onde trabalhavam, seus negócios foram severamente afetados pelas restrições impostas. Esta situação poderia ter causado dificuldades financeiras e criado tensões na família. No entanto, Daniel alegou que o casal não tinha problemas sérios. Mais tarde, ele contou que Viviana havia mudado após o início da quarentena. Ela ficou muito ansiosa, preocupada com como a pandemia afetaria sua família e particularmente preocupada com Joelle. Gradualmente, isso se desenvolveu em uma verdadeira fobia de doença. Devido a forte estresse emocional, Viviana foi hospitalizada, mas recebeu alta rapidamente. Mais tarde, ela desenvolveu mudanças frequentes de humor. Seus parentes confirmaram isso, mas observaram que sua condição melhorou significativamente em agosto, embora medos infundados ocasionalmente ocorressem. No entanto, era difícil para eles avaliar a situação com precisão. Eles viviam longe e só se comunicavam com Viviana à distância. Sobre o destino de Joelle, nada se sabe até hoje. Os investigadores suspeitavam que Viviana tinha ido com a criança até um penhasco, do qual não retornou. Infelizmente, as operações de busca não trouxeram resultados. Nem cães farejadores, nem drones conseguiram encontrar quaisquer vestígios. Ao examinar o computador de Viviana, os investigadores notaram seu interesse especial na pirâmide de luz. Este é um objeto de arte incomum que foi concebido pelos artistas como um símbolo de beleza, harmonia e paz, em contraste com outro objeto. No centro da construção, há um caminho em espiral que simboliza o caminho para a luz e o conhecimento. Muitas pessoas, incluindo Viviana, viam algo especial na pirâmide de luz e lhe atribuíam um significado espiritual. Aparentemente, durante a pandemia, quando estava muito preocupada com seus familiares, ela encontrou conforto nesta construção incomum. Os investigadores notaram uma possível conexão entre esse fascínio e o incidente misterioso. Pouco antes do ocorrido, Viviana havia perguntado insistentemente sobre o caminho para a pirâmide de luz e falado sobre realizar um ritual especial lá com seu filho. Era notável que seu carro estava realmente se movendo em direção a este objeto de arte naquela manhã, que ficava a 140 quilômetros de sua casa. No entanto,
permaneceu incerto por que a mulher enganou seu marido alegando que faria recados e iria ao shopping. Os investigadores desenvolveram outra teoria. Será que o próprio marido de Viviana tinha distorcido alguns fatos? Nesse caso, isso poderia indicar seu possível envolvimento no incidente. Possivelmente a protagonista estava buscando solidão. Suas últimas postagens nas redes sociais eram marcadas por pensamentos sobre solidão e experiências relacionadas. Provavelmente, ela não queria compartilhar sua busca espiritual com seu marido. Ao investigar a seriedade das visões religiosas de Viviana, os investigadores descobriram algumas ações incomuns nos últimos meses. Ela se voltava cada vez mais para textos sagrados, aparentemente buscando conforto para seus medos. Pessoas a notaram em lugares públicos com a Bíblia. A situação tomou um rumo inesperado quando ela apareceu pela primeira vez na frente da igreja e começou a ler passagens das Escrituras em voz alta. Por fim, os familiares de Viviana também confirmaram as informações. Como se descobriu, eles não queriam tornar esses detalhes públicos, mas tinham de fato notado peculiaridades em seu comportamento recentemente. Ela estava preocupada com uma possível ameaça a ela e Joel esperava encontrar proteção na pirâmide, embora nunca tivesse mostrado intenções de machucar a si mesma ou a Joel. Os policiais notaram uma peculiaridade no local do crime. Na altura havia uma construção incomum, um mastro que só poderia ser escalado com considerável esforço. Parecia duvidoso que Viviana pudesse ter conseguido isso sozinha. O local onde foi encontrada estava diretamente na base do mastro, o que pareceu suspeito para os investigadores. Em um salto voluntário, o impulso teria levado uma pessoa muito mais longe. A ausência de marcas de Viviana no próprio mastro levantou ainda mais questões. Se ela realmente tivesse tentado escalá-lo, inevitavelmente teriam ficado marcas na superfície. Além disso, a altura de apenas 5 metros parecia insuficiente para lesões tão graves. No entanto, todas essas discrepâncias poderiam ser explicadas pela presença de muitos animais selvagens nesta área. Também surgiu a suspeita de que Viviana poderia ter sofrido um ataque de pânico naquele momento. Suspeitava-se que eles tinham se aventurado muito dentro da floresta, onde encontraram animais. Os depoimentos das testemunhas do estacionamento sobre o comportamento da mulher eram diferentes. Alguns afirmavam ter visto o filho em seus braços. Outros diziam que ela saiu do carro sozinha, sem quaisquer objetos. Havia também aqueles que notaram uma bolsa grande que ela carregava. Um casal idoso relatou um detalhe interessante. Depois de estacionar o carro, 2 desconhecidos se aproximaram da mulher e ofereceram ajuda. Juntos, eles entraram nos arbustos, de onde ela não retornou. As autoridades policiais apelaram através da mídia para que essas 2 pessoas se apresentassem à polícia para depor. Só elas poderiam dizer com certeza se a mulher estava sozinha ou não. Os investigadores buscaram informações de todas as fontes disponíveis. Como foram encontrados rastros de animais maiores no local onde Viviana foi encontrada, eles até verificaram os dados dos donos de cães locais. Nesta área viviam vários donos de cães grandes. Os investigadores falaram com cada um deles, mas ninguém pôde compartilhar informações úteis. Ao mesmo tempo, as autoridades examinaram cuidadosamente os eventos daquela manhã, verificando as filmagens de vigilância ao longo da rota de Viviana. Foi possível reconstruir uma parte considerável de seu caminho nas rodovias. Durante a verificação, um detalhe estranho veio à luz. Quando Vivi chegou ao pedágio, alegou não ter dinheiro. Foi-lhe oferecido pagamento com cartão de crédito. No entanto, isso parecia incomum, já que ela tinha tanto dinheiro quanto cartões bancários consigo. Afinal, ela havia planejado fazer compras. Na próxima vez, ela foi captada pelas câmeras em um posto de gasolina no subúrbio vizinho. Descobriu-se que ela tinha feito um desvio considerável de 70 quilômetros especificamente para este posto de gasolina.
Esta escolha confundiu os investigadores, pois havia vários outros postos de gasolina no caminho. Era notável que Vivi pagou em dinheiro no posto de gasolina sem problemas, diferentemente de seu comportamento no pedágio. Um momento crucial para a investigação foi que Jewel estava no carro com sua mãe no posto de gasolina. O funcionário do posto notou que tudo parecia normal e não havia sinais preocupantes. Segundo ele, o incidente no túnel aconteceu cerca de 10 minutos após sua partida. Os investigadores examinaram várias versões, incluindo a suspeita de que algo poderia ter acontecido com Jewel durante a colisão, embora o próprio incidente parecesse insignificante. Segundo esta versão, Viviana poderia ter tomado uma decisão irrevogável depois de parar quando percebeu a situação. No entanto, esta teoria rapidamente perdeu importância. Nenhum vestígio de incidente foi encontrado dentro do veículo. Depois que a versão original não se confirmou, os investigadores começaram a seguir outra pista. Esta assumia que Daniel poderia estar mentalmente instável e Vivian queria começar uma nova vida com a criança. Possivelmente ela viu nesta viagem uma chance de se libertar do relacionamento difícil. Mas esta versão também não encontrou confirmação. Daniel tinha um álibi irrefutável. Neste momento, ele estava trabalhando no estúdio, o que foi confirmado por numerosas testemunhas e filmagens de vigilância. Além disso, todos os conhecidos o descreveram como uma pessoa amigável e agradável. Ninguém acreditava que ele pudesse causar aflição a seus familiares. As circunstâncias incomuns deste incidente levaram os investigadores a um beco sem saída. Para entender o que havia acontecido, a criança precisava ser encontrada. Uma mensagem de voz de seu marido no telefone de Vivian despertou particular interesse. Quando a busca começou, o marido não conseguiu alcançá-la e deixou uma gravação estranha. Não se preocupe. Nada aconteceu. Eles não vão fazer nada com você. Dava a impressão de que ele estava tentando acalmá-la após um determinado evento. Tudo isso levantou muitas questões. Naturalmente, os investigadores suspeitavam que isso estava de alguma forma relacionado com Joely. Eles consideravam esta curta gravação de áudio uma pista importante que poderia ter esclarecido os motivos das ações de Viviana. No entanto, Daniel explicou que estava apenas preocupado com sua esposa e seu bebê e queria animá-los por isso. O telefone de sua esposa tinha ficado em casa. Ela não podia lhe dizer o que estava acontecendo. Por isso, ele apenas suspeitava que algo ruim tinha acontecido. Surgiu a impressão de que o marido não estava dizendo tudo. Embora os parentes negassem isso veementemente, ficava cada vez mais claro para os investigadores. Nos últimos meses, Viviana sofria de graves estados de ansiedade e medos compulsivos. Tinha dificuldades com seu estado emocional. Descobriu-se que até mesmo medicamentos e terapia foram prescritos para ela. No entanto, não foi possível encontrar confirmações de que ela realmente tinha passado por qualquer tratamento. Seu marido admitiu relutantemente que Viviana provavelmente não tinha tomado os medicamentos prescritos pelo especialista. Segundo Daniela, ela não confiava nos medicamentos que o último médico tinha prescrito. A situação tornou-se cada vez mais preocupante. Descobriu-se que a mulher estava em um estado instável sozinha com Joely. Ela poderia ter uma crise com consequências imprevisíveis. Viviana, obviamente, representava um perigo tanto para os outros quanto para si mesma. No entanto, os parentes preferiram ignorar o problema e fingir que tudo estava bem. Provavelmente isso levou a um final triste. Ficou claro que algo ruim também tinha acontecido com Joely. No final do dia 16 de agosto, as duas testemunhas que estavam sendo procuradas através da mídia vieram à delegacia. Descobriu-se que era um casal, e eles não tinham reconhecido Viviana nas fotos mostradas na televisão, por isso não sabiam do incidente. As testemunhas ficaram sabendo que as autoridades policiais estavam procurando por elas. As testemunhas oculares confirmaram que tinham visto Viviana com Joely. Após o incidente com o carro,
Ambos pareciam ilesos. O pequeno estava nos braços de Viviana e consciente. Apenas o comportamento da própria mulher parecia incomum. Dava a impressão de que ela não estava simplesmente indo a algum lugar. Tudo parecia como se ela temesse algo e tentasse se esconder. Viviana segurava Joeli como se quisesse protegê-lo de alguma ameaça. Quando ela correu através dos arbustos, 2 testemunhas a seguiram. Eles estavam convencidos de que algo estava errado e queriam oferecer ajuda. Mas Viviana rapidamente desapareceu na vegetação densa. Ela não respondeu aos chamados, então a busca foi interrompida após 15 minutos. Nada se sabia sobre os eventos subsequentes até Viviana ser encontrada. 15 dias após o desaparecimento, o paradeiro de Joeli permanecia desconhecido. Os investigadores, no entanto, continuavam recebendo informações importantes. Por exemplo, conseguiram encontrar um atestado médico de 17 de março. Os documentos revelaram o parecer psiquiátrico sobre o estado de Viviana. Os especialistas diagnosticaram nela um colapso mental desencadeado por paranoia e uma chamada crise mística. Neste estado, uma pessoa começa a acreditar que está cumprindo uma missão divina especial na Terra. Os médicos classificaram isso como manifestações paranoides. Durante isso, Viviana manteve sua capacidade de pensamento lógico, mas sua percepção da realidade foi distorcida por falsas crenças. Agora ficou compreensível porque ela lia a Bíblia em frente à igreja e cometia outras ações estranhas sobre as quais a família preferia não falar. A situação foi agravada pelo trabalho de Daniel. Além de seu trabalho como DJ, ele começou a trabalhar como motorista devido a dificuldades financeiras. Com sua van, ele transportava visitantes ao cemitério. No auge da epidemia, ele tinha muitas tarefas, mas esta atividade trazia o risco de contato com doentes, o que apenas intensificou a ansiedade de Viviana. Em 19 de agosto, aconteceu algo inesperado. Daniel decidiu participar da busca por seu filho. Ele enfatizou que a incapacidade das autoridades de encontrar Joey e descobrir o que tinha acontecido com ele o levou ao desespero. O viúvo organizou um grupo de voluntários, principalmente amigos da família e conhecidos de sua esposa. Surpreendentemente, na mesma noite, durante a investigação da área próxima ao local onde Viviana foi encontrada, eles fizeram uma descoberta importante. Desde o desaparecimento da mãe e Joey, um dos voluntários descobriu traços da presença de Joey. Graças a registros médicos, a identidade de Joey pôde ser confirmada. Joey estava a 700 metros do local onde sua mãe foi encontrada. A sequência exata dos eventos não pôde ser determinada devido ao impacto de fatores naturais. Mesmo esta descoberta não ajudou a esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Na opinião do viúvo, no entanto, isso indicava um trabalho policial insuficientemente minucioso. Ele estava perplexo porque eles não puderam encontrar este local antes, já que mesmo sem cães especialmente treinados, seria possível determinar a direção correta. Os investigadores continuaram seguindo a teoria sobre o envolvimento de Viviana no desaparecimento de Joey. As investigações foram dificultadas pela dificuldade de determinar a sequência de ações da mãe, que tinha problemas mentais. Havia a teoria de que Viviana e seu filho poderiam simplesmente ter se perdido na floresta. Enquanto os especialistas procuravam por evidências, novos registros médicos surgiram. Descobriu-se que Viviana já tinha tentado fazer algo irreversível no final de junho. Ela tinha tomado mais do que a dose prescrita de seus medicamentos. Antes deste incidente, a mulher tinha rejeitado categoricamente esses medicamentos. Após esta descoberta, o silêncio dos parentes pareceu ainda mais estranho. Obviamente, o marido de Viviana sabia de sua condição difícil. No entanto, ele não deu a atenção necessária à sua esposa e seus problemas. Finalmente, os investigadores descobriram que o marido tinha começado a consultar um advogado sobre divórcio pouco antes do incidente. Viviana ficou sabendo de sua intenção de terminar o casamento.
O exame médico não pôde fornecer respostas precisas sobre o que aconteceu com o menino. Para descobrir por que os parentes persistentemente ocultavam informações sobre o estado de saúde da mãe, os investigadores receberam autorização para gravar as conversas de todos os membros da família. Surpreendentemente, nas conversas, ninguém mencionou a possibilidade de que Viviana pudesse ter se machucado intencionalmente. Tudo indicava que os problemas de saúde da mulher tinham se tornado incontroláveis, e os parentes simplesmente não reconheceram a gravidade da situação. Sua principal preocupação era proteger a reputação da família e evitar rumores. No entanto, os parentes e o marido rejeitaram categoricamente esta explicação. Eles apontaram para a negligência das autoridades policiais, que não puderam realizar medidas investigativas importantes em tempo hábil. Eles insistiram que Viviana nunca teria machucado a si mesma ou seu filho amado. Os parentes estavam convencidos do envolvimento de uma pessoa estranha, que, segundo eles, tinha perseguido a mulher e a alcançado em um local abandonado. No entanto, esta versão levantou dúvidas, já que nenhuma das testemunhas oculares tinha notado qualquer perseguidor. O que a atraiu para estes lugares? O Ministério Público concluiu que os parentes da mulher simplesmente não queriam aceitar sua condição até o último momento. Finalmente, os investigadores decidiram arquivar o caso. Os parentes de Viviana protestaram veementemente contra esta decisão, mas as investigações não puderam ser reabertas. As autoridades suspeitam que a mãe fugiu com a criança após o acidente por medo de perseguição. Segundo sua versão, então, ou aconteceu um acidente, ou tudo aconteceu, devido ao estado mental instável de Viviana. O marido de Viviana, Daniele, não desiste de seus esforços para descobrir a verdade. Ele está convencido de que sua esposa não poderia ter machucado a si mesma ou seu filho.